Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. E vamos ao Antes pelo Contrário, hoje com Daniel Oliveira e com Francisco Mendes da Silva. Boa noite aos dois. E vou sugerir, Daniel, vou começar por ti, mas sugerindo já, também para o Francisco, que dividamos, vamos separar aqui em várias partes este comentário de hoje. Começar pela questão inicial, o Governo subestimou ou não a dimensão desta catástrofe e se a comunicou como deveria ter comunicado ou comunicou mal? A ausência de preparação, que hoje é evidente, à dimensão, não é a dimensão do que aconteceu. O Governo não sabia que fosse hoje ter os ventos, mas todos nós vimos as notícias. Mas havia aviso do IPMA. Nos dias anteriores, do IPMA e dos climatologistas e de toda a gente. Toda a gente, que ia ser uma coisa forte. E onde é que seria? Eu recebi um SMS, como não sei quantas pessoas receberam, que era totalmente indiferente para mim e para as pessoas de Leiria. Ou seja, não houve... É evidente. Diferenciação, não é? Não houve diferenciação, não ouvimos nenhuma comunicação anterior a dizer às pessoas, sobretudo daquela região, algumas cautelas que deviam ter. Não houve nada disso. E depois, de reação a seguir, também não houve. Ou seja, o Governo andou, nós vimos durante, isto não é esta parte da comunicação, mas não é só a comunicação, até o Conselho de Ministros, nós vimos uma multidão de ministros a deambular pela zona centro, a dizer coisas completamente desconexas. Portanto, percebia-se que o próprio Governo nem sequer se tinha preparado a si próprio para aquilo. E percebe-se, aliás, de tudo o que não foi feito, que entretanto já foi sublinhado, que basicamente o Governo foi fazendo coisas à medida que autarcas iam gritando na televisão, por favor, façam. E o Governo foi fazendo. Portanto, o Governo não preparou rigorosamente nada para isto. E há coisas que é difícil para mim compreender como é que não preparou. Por exemplo, e aí não é preparar agora, houve um apagão. Tirámos imensas lições sobre o apagão. Há algumas medidas, como, por exemplo, garantir, tem muita gente a falar de redundâncias, mas pelo menos garantir que algumas instalações absolutamente críticas têm geradores. Houve tempo, desde o que supostamente se aprendeu no apagão até agora, e não percebemos que não aconteceu nada. Isso é uma preparação mais longa. Depois há outra que é natural que o Governo não tenha sequer tido tempo, que são questões mais estruturais. Por fim, sobre a comunicação. Eu acho que a comunicação é um bom barómetro para tudo o resto que correu mal. Como eu já disse, não houve uma comunicação preventiva que se espera num caso desses. Depois, não houve, a seguir, a comunicação de emergência. Já passámos, e vamos continuar a passar, e já passámos. Várias pessoas especialistas desta área dizem que o que é normal é passar a ter 2 briefings por dia, dar informação às pessoas, mesmo que aquelas pessoas dali não recebam essa informação, ela chega-lhes de alguma maneira, ou seja, criar, pelo menos na sensação das pessoas, que não está tudo entregue ao acaso. Ora, não foi isso que tivemos. E, por fim, a comunicação institucional. O vídeo, eu não vou voltar a falar do vídeo de Leitão Amado, mas não foi um deslize. Porque, aliás, foi repetido um bocado a mesma coisa pelo Nuno Melo. Não foi um deslize. Porque nos diz que este Governo não está preparado para uma comunicação de crise, que é preciso ter pessoas que sabem fazer comunicação de crise, porque toda a sua comunicação está preparada para a propaganda. Ora, a comunicação de propaganda é um desastre em momentos de crise. É um desastre. Faz tudo errado. Não é só porque é desonesta ou honesta, não é isso. É má do ponto de vista, porque tenta geralmente diminuir o dramatismo, ou seja, porque passa informações erradas, como é, aliás, habitual na propaganda. E um dos grandes problemas, terminando, é que Mariana Vieira da Silva era a número 2 de António Costa. E teve muito tempo, por exemplo, não estou a comparar a pandemia, teve essa função. Leitão Amaro não é o número 2 de Luís Montenegro, é o candidato a número 1. E notou-se bastante a diferença do que é querer ser candidato a número 1 ou ser o número 2. O candidato a número 1 quer brilhar. O candidato a número 2, o ministro que é o número 2, cumpre uma determinada função. Francisco, o Governo não soube comunicar ou não sequer percebeu o que estava a acontecer no início? Bem, é difícil discordar de grande parte das coisas que o Daniel disse. O Estado deu uma imagem de incapacidade de previsão e de descontrole. É evidente que as culpas propriamente ditas do que podia ter sido feito melhor e não foi feito são repartidas seguramente por muita gente, com responsabilidades ao longo dos anos, mas nestas matérias a responsabilidade principal é sempre do governo de turno. E a verdade é que houve déficit de antecipação da gravidade do que se passou,
das consequências do temporal, houve uma incapacidade de reagir a tempo e do Estado prever as necessidades com urgência indispensável. E eu julgo que grande parte do que sucedeu se resume, ou melhor, as razões daquilo que sucedeu se resume talvez à falta de uma voz inequívoca de comando político. Primeiro houve a imagem de um governo desligado do que acontecia no terreno. Não foi só o governo, também convém que se diga. Na quarta-feira da semana passada, grande parte da imprensa não estava a dar a mínima importância ou a importância necessária ao que se estava a passar, designadamente no centro de Portugal. Nós estávamos todos um bocadinho, se quiser, concentrados ou inebriados com o debate da véspera. Eu conduzi de Lisboa para o Porto, enfim, com a A1 cortada por outra autoestrada, não a A8, e fui sempre a ouvir rádio, e todas as rádios informativas estavam concentradas em discutir o Francisco, mas já tínhamos o Presidente da Câmara de Leiria a falar em estado de guerra e um Primeiro-Ministro a dizer que ainda ia avaliar os que o governo, por isso é que eu estou a dizer que o governo estava, a meu ver, desligado nesse primeiro momento daquilo que tinha sucedido e que estava a suceder. Num segundo momento, o governo foi correr contra o prejuízo. E o que nós vimos foi ministros atordoados, mandados de emergência para o terreno, sem uma mensagem coordenada. Eu retiro daqui 3 ou 4 conclusões que gostaria que são coisas que eu retiro daqui e que eu gostaria das quais eu gostaria de fazer uma súmula muito rápida. Em primeiro lugar, nós temos uma classe política muito pouco preparada para reagir a estes eventos. Por razões boas, Portugal não tem historicamente, obviamente tivemos nos últimos anos os incêndios, o apagão, mas Portugal não é um território, ou não era um território propriamente dado a estes eventos, mas a verdade é que temos uma classe política à qual falta uma certa gravitas, uma certa objetividade na resposta a estes eventos. Depois, aquela ideia de que é necessário trazer os melhores para a política, esquece muitas vezes que os melhores nem sempre são os melhores para a política. Há pessoas, como se vê, aliás, neste governo, como uma pessoa que eu admiro imenso, até porque sou jurista, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Eu queria deixar isso para uma segunda ronda, Francisco, mas continua. Sim, mas deixa-me só já agora, porque encadeia nisto que eu estou a dizer. Mas que depois não tem aquelas skills, aqueles talentos, ou aquela preparação especial para ser político nestas ocasiões e noutras, aliás. Porque muitas vezes, aliás, Portugal não tem muito hábito, e devia talvez ter mais, de algumas pastas que têm que ser de políticos, de pessoas que têm capacidade política, designadamente as funções, as pastas que têm a ver com as funções do Estado, as funções principais do Estado, a administração interna, a defesa, as próprias finanças. Eu nisso sou muito mais, como noutras coisas, aliás, mas não interessa para aqui, sou muito mais anglo-saxónico. Acho que a ideia de que o núcleo duro do governo, das funções principais do Estado, tem que estar nas mãos de políticos que são da extrema confiança do Primeiro-Ministro e que têm uma capacidade política muito mais ou muito para lá da capacidade técnica. Duas coisas só para terminar. Rapidamente. Aquilo que o Daniel fala sobre a propaganda do governo, eu acho que resulta também do ambiente político e da instabilidade permanente que nós temos. Nós temos 3 blocos inconciliáveis, em que os políticos que estão no governo, assim como os que estão na oposição, estão sempre a pensar muito mais na iminência possível de eleições. E, portanto, estão sempre muito mais preparados para gerir a sua imagem do que propriamente para gerir os assuntos do Estado. Por fim, eu tenho a ideia de que o governo precisa de um núcleo duro de coordenação política a funcionar de modo muito mais coeso. Eu julgo que o governo não tem propriamente um núcleo duro de coordenação política. Eu tenho a sensação, se calhar estou a ser injusto, que o governo é basicamente coordenado por Luís Montenegro e por Hugo Soares, sendo que Hugo Soares não é sequer membro do governo. E se calhar talvez fosse uma boa ideia que Hugo Soares, já que tem, no fundo, é a pessoa mais próxima de Luís Montenegro, se calhar convinha assumir uma pasta de coordenação do governo. Daniel, a Ministra só tem um problema de comunicação ou não tem condições para estar neste cargo? Há muito tempo. Aliás, ela só está no cargo porque o Luís Montenegro acha que substituir ministros é um sinal de fraqueza, mesmo quando faz uma remodelação. Era evidente que esta ministra não interessa para nada se o ministro da Administração Interna, eu percebi, aliás, é uma excelente jurista, é completamente irrelevante. E o problema é que nem o núcleo político também falhou.
Leitão Amaro também falhou. Nuno Melo também falhou. E são políticos, não são técnicos. Não é? Mas esta ministra, as pessoas viram de certeza aquela cena, portanto, para já a comunicação, que deve ter sido feita pela agência de comunicação, de mandar dizer como é que era, que ela passou para um contexto de invisibilidade, que é... Pronto, Ela disse que estava a trabalhar num contexto de invisibilidade. Num contexto de invisibilidade. E quando saiu do contexto de invisibilidade, nós vimos aquela cena dela a falar com um autarca De Leiria, que está no olho do furacão, a explicar-lhe a aprendizagem societal que estamos a viver. Temos de fazer Isto podia ser só um problema de coletivo de comunicação. aprendizagem, foi a Mas frase. como tudo o resto correu mal, imagina que ela tinha feito isto, mas o trabalho da administração interna na resposta eu diria, teria sido bom e foi bom, e eu diria, ok, ela tem um problema de comunicação, isso é um problema político grave, mas não há mais nenhum. Não há mais nenhum. Aliás, todas as vezes que houve problemas ligados à administração interna, correu mal. Não foi só a comunicação da ministra, correu mal. Portanto, a ministra não é uma boa ministra. Pode ser excelente, ou muitas outras coisas, ótima, não é uma boa ministra, mas o problema não é só a ministra. Mas devia sair já? Já não devia lá estar. Eu nem vejo como é que ela... Provavelmente não vai sair. Provavelmente, se nós dissemos 20 vezes, se calhar a melhor maneira de desgastar este governo, alguém da oposição, é dizer todos os dias que uma ministra, o mau ministro vai sair, porque quer dizer que não vai sair. Quer dizer que lá fica. E, portanto, o governo vai se degradando porque Luís Montenegro considera que... Mas não é só Luís Montenegro. Aquela frase que estava escrita. Ele disse a aqueles que não evitaram a trágica consequência de perder a vida. Eu acho que nunca ouvi uma frase tão absurda. Eu não estou sequer a atribuir que ele estava a responsabilizar. O que eu acho é que é evidente que Luís Montenegro tem uma arte, e sempre teve, que é a gestão do silêncio. Ele não tem a arte da gestão da palavra. E em crises não há gestão do silêncio. Em crises destas não há gestão do silêncio. Isso não existe. Há gestão da palavra. É as pessoas sentir que estão acompanhadas, que está ali alguém, que está alguém ao leme. Isso faz por via da palavra, da ação e da palavra. E isso Luís Montenegro pura e simplesmente não tem, porque é totalmente... Eu não vou dizer que ele tem uma total ausência de empatia. Não sei, acho isso um julgamento de caráter que eu não consigo fazer. Agora, se tem empatia, disfarça muitíssimo bem, porque parece não ter nenhuma. Provavelmente porque está sempre a tentar proteger-se por via do silêncio e por via daquele boneco que ele criou como primeiro-ministro, que nestas alturas é um péssimo boneco e cria péssimos problemas. Dizer também, acho estranhíssimo, custa-me imenso concordar com André Ventura, acho que o Presidente da República, com o que aconteceu, mesmo estando no fim do mandato, não devia ter ido ao Vaticano e devia ter cá ficado, pelo menos para haver alguém a cumprir essa função, já que ninguém a estava a cumprir, como ele cumpriu nos incêndios e bem. Muito bem, Francisco, a Ministra tem condições para continuar no cargo? Bem, eu já respondo a isso, deixa-me só começar por dizer aqui algumas coisas sobre o que o Daniel disse. Sobre a empatia do Primeiro-Ministro, eu não acho que seja falta de empatia. Eu acho que o grande problema de tudo isto é o improviso. Porque o improviso, quando nós falamos de improviso, eu não estava a falar de improviso, mas tudo isto foi feito de improviso. E o improviso leva-nos muitas vezes para o gongorismo, que é um dos grandes problemas também dos nossos políticos, e neste caso em particular do próprio Primeiro-Ministro. Depois, eu quando disse que faltava coesão ao núcleo duro do governo, não quer dizer que o núcleo duro do governo não tenha políticos. Um grande problema não é eles serem políticos ou não serem políticos neste caso. O que eu queria dizer era que não me parece que os ministros que deviam ser os ministros da coordenação política estejam muito coesos a trabalhar entre si, muito sinceramente. O que não quer dizer, aliás, contra o meu argumento, repara, se houvesse um ministro... Nós tivemos um caso de um ministro que era muito político e era muito próximo do primeiro-ministro, que era do Eduardo Cabrita, que foi um péssimo ministro da Administração Interna, em especial em momentos de crise. Quanto à ministra da Administração Interna, rapidamente, Francisco, temos que depois ir aos candidatos. Eu não julgo que ela seja uma má ministra, pelo contrário, eu acho que ela tem muitas qualidades para ser ministra, não tem, a meu ver, as qualidades, ou melhor, o contexto, não é só de visibilidade ou de invisibilidade, não tem o contexto profissional e político necessário para estes momentos. Nestes momentos, o que é que nós precisamos de que tipo de ministro da Administração Interna é que nós precisávamos? Provavelmente alguém que conhecesse os autarcas, que tratasse os autarcas por tu,
porque anda há muito tempo na política, conhece as câmaras, conhece muito da sua vida política e, portanto, na manhã de quarta-feira estava a ligar diretamente para os presidentes de câmara de toda daquela região afetada e conhecia a máquina do Estado. Esse tipo de intervenção, nós falamos muitas vezes mal dos políticos de carreira, mas nós precisamos muito de políticos de carreira. Nós precisamos de gente que conheça os outros políticos e conheça a máquina do Estado. E é esse tipo de ministro da Administração Interna que nós precisamos. Precisa. Deixa-me avançar, Francisco, temos 5 minutos, portanto 2,5 para cada um. Daniel, e o impacto disto nas presidenciais? Como é que se portaram os dois candidatos? Deixa-me começar para dizer isso, que eu acho que isto, do ponto de vista estrutural, revela duas coisas. Uma não vou desenvolver, que é a ausência de planeamento. É um problema estrutural do país, é o desprezo pelo planeamento. E outro é um país que se sente abandonado pelo Estado. Ou seja, a solidariedade que vimos entre as pessoas é boa e é um bom sintoma. É sintoma que continua a existir coesão social no país. O que assistimos não foi pessoas a roubar em supermercados, pessoas a ajudarem-se umas às outras. Mas já vimos agora uns roubos. Claro que isso também acontece. Sim, isso certo. acontece sempre. Pontual, o que eu estou a dizer é o que marcou foi a solidariedade entre as pessoas, mas também é um mau sinal. Porque é sinal de que as pessoas estão-se a substituir ao Estado porque já não contam com ele. Ora, isto... perante um país que se sente abandonado pelo Estado, António José Seguro, mesmo de uma forma mais ou menos contraditória, decidiu defender o governo, no essencial. Eu não esperava que ele dissesse as coisas com a clareza ou com a violência que eu disse aqui, mas que fosse voz das pessoas, como vai ter que ser como presidente e teria que ser como candidato. Ao não o fazer, entregou essa voz a um demagogo que só não ganhou mais com isso, as sondagens não o estão a dar a subir, porque é desbragado na sua própria demagogia e, portanto, andou a distribuir paletes de água e coisas desse género, e as pessoas não gostam disso. Mas eu acho que António José Seguro não conseguiu fazer aquilo que tinha que fazer e conseguiu que Ventura transformasse isto que não podia transformar, que é uma luta entre quem está pelo governo contra o governo, num mau momento para o governo. Daniel, desculpa interromper, deixa-me só pontuar aqui e explicar aos telespectadores. Estamos a ver imagens de Marcelo Rebelo de Sousa, que já chegou a Orem, ele que tinha dito precisamente há pouco que ia a Orem visitar as zonas mais afetadas. O Presidente da República, então, já chegou a estar ali reunido com elementos da Proteção Civil. Vamos manter estas imagens e esta janela aberta para Orem, para ouvirmos depois as declarações, se as houver, do Presidente da República depois ou durante esta visita. Para já estamos aqui com alguns problemas nas imagens em direto, porque também, enfim, continuam as más comunicações nestas regiões, como nós todos temos estado a ver e a assistir nos últimos dias. Daniel, para acabar, rapidamente, para Francisco... Ou seja, o André Ventura, que perdeu o campeonato a direita contra a esquerda, ou os não-socialistas contra os socialistas, saltou para o campeonato dos que criticam o governo no momento em que as pessoas se sentem abandonadas. E Seguro, que eu acho que foi demasiado ou tático ou é da sua natureza. Provavelmente a questão é António José Seguro foi António José Seguro. E se calhar era preciso que António José Seguro, neste caso, superasse António José Seguro por uma razão. Porque isto também nos diz o que é que ele será como Presidente da República, e era importante que as pessoas sentissem que a sua indignação não é que explorar a indignação para ganhar votos, é dar voz a um sentimento de uma população que se sente abandonada. Francisco, os candidatos. De resto, acho muito bem que ele... Desculpa dizer isto, já agora quero fazer... Acho que teve muitíssimo bem numa fase inicial não ir fazer campanha. Com as televisões. Isso, aí ele esteve excelente, ele já o elogiei aqui. Francisco, uma opinião muito rápida, desculpa, peço-te 1 minuto e meio sobre os candidatos. Ok. António José Seguro decidiu comportar-se na campanha para esta segunda volta como o Presidente da República em exercício. Ventura decidiu comportar-se como líder da oposição. Seguro mostra claramente que tem mais perfil, mas esta semana trouxe-nos a tempestade perfeita a favor de André Ventura, porque o que aconteceu deu o pretexto perfeito para André Ventura conseguir que a campanha presidencial fosse um concurso sobre quem é que é o mais credível opositor do governo. Ele quis mudar as regras do jogo para este ser, no fundo, o enquadramento da segunda volta, e conseguiu fazê-lo. O que eu acho, o problema para ele, é que, apesar de tudo, as pessoas não vão nesse engodo. Porque, como aliás as sondagens têm mostrado, e há 2 que saem hoje que o mostram,
o eleitorado Para terminar, Francisco. da AD está esmagadoramente com António José Seguro. E está não só do ponto de vista ideológico, não só por razões ideológicas, mas está também por causa do perfil que emana. E, obviamente, que António José Seguro, que esse eleitorado não gosta de um Presidente da República, não quer um Presidente da República que vá para Belém ser um foco de instabilidade e de oposição ao Governo. Portanto, parece-me que André Ventura não retirará muito daqui, a não ser, por exemplo, que as pessoas que têm mais tendência para votar em António José Seguro sintam que a coisa está ganha, não vão às urnas, até porque há promessa temporal. Francisco, Daniel, muito obrigado aos dois por estarem connosco esta noite.